Vamos estudar Mateus capítulo 12, versos 9 até o 14. Texto conhecido dos irmãos, um texto que nós já utilizamos aqui na igreja. Os irmãos que conhecem o estilo, eu faço uma série de sermões. Como acabamos agora uma série de 12 sermões na primeira carta de Pedro, e depois eu volto recapitulando alguns temas que julgo importantes para a igreja e refazendo alguns sermões que já foram pregados. Agora a gente recomeça uma pequena série menor, mas recapitulando algumas ideias, algumas passagens bíblicas importantes. Foi a mim pedido que eu avisasse aos irmãos que o culto está sendo gravado. E já essa semana, a partir dessa semana, esses vídeos dos últimos 5 cultos já estarão disponíveis na internet. Se você tem alguém que gostaria de indicar ou rever, isso é bem importante. Os grupos pequenos trabalham quarta-feira com a revisão dos sermões, e às vezes a pessoa que vai dar aula na quarta, ela perdeu o culto de domingo. Então ela pode chegar em casa, na internet, olhar e assistir novamente ao culto, e ali pode com mais segurança ministrar a palavra para os irmãos ali dos grupos pequenos. Tá? A palavra do Senhor, então, Mateus, capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Até aí a leitura da palavra de Deus, nós vamos estudá-la. E o tema do nosso sermão, do nosso estudo de hoje é isso: quem dá mais? Quem dá mais? A nossa ideia é trabalhar um pouco sobre o valor do ser humano. E eu, para iniciar, eu faço algumas perguntas para os irmãos, ou pelo menos quanto vale, ou quanto custam algumas regalias dessa vida moderna. Por exemplo, você tem aqui um hotel, o Hotel Burj Al Arab, fica em Dubai. Esse hotel foi construído dentro do mar, é uma das obras faraônicas que são construídas ali naquele local, e é um dos hotéis mais chiques e mais bonitos do mundo. Ele lembra uma vela, de um navio. Então quem é o avista de longe, essa é a visão que ele tem. A pessoa é capaz de tomar um café da manhã submerso dentro do restaurante. Ele é dentro da água, com vidro, para ela poder ficar vislumbrando ali o oceano, os peixes, o mar. E aí custa apenas uma bagatela de $18 mil para passar uma noite ali. Eu sei porque vim de lá ontem, com a lua de mel com minha esposa. Então eu tive que pagar essa fortuna, dividir em 80 mil parcelas, tipo Casa Bahia. Mas é isso aí, $18 mil é uma noite, ou um dia, uma diária nesse hotel em Dubai. Essa aqui é uma obra de arte das mais valorizadas da história do mundo, do planeta Terra. Depois dessa, uma foi vendida um pouco mais cara, mas eu gosto muito dela, não sei por que motivo, mas acho ela muito bonita. Se chama O Grito, e ela foi vendida em 2012 por $120 milhões. 120 milhões de dólares. Recentemente, num passeio, essa agora não é brincadeira, é verdade,
a gente estava passeando, eu e Rosa, em São Paulo, e fomos lá no MASP, Museu de Arte, Museu de Arte de São Paulo, né? Acho que é essa a sigla, e nos deparamos com um quadro de Pablo Picasso. E aí a gente olha aquele quadro e você tem que, como dizem por aí, a gente dá um migué, né? Ou seja, você dá uma olhada, nossa, mas que obra bonita, que o perfil, que traços, né? Que pintura linda. E a minha esposa cutucou e falou assim, a Ana Luísa faz melhor. Eu falei, Ana Rose do céu, minha filha, não fala bobagem dessa aqui. Lá no hotel a gente conversa sobre esse assunto aqui, pelo amor de Deus. Certo? Aqui é o lugar de olhar e falar, nossa, uau, que lindo, que quadro maravilhoso, que homem inteligente, né? Mas fomos para casa, lá a gente teve uma conversa um pouquinho melhor, né? Esse rapaz aqui, quem gosta de futebol é o Gareth Bale, certo? Quem gosta de futebol sabe que esse é o jogador mais caro da história do planeta Terra. Dizem, assim, nos bastidores, que ele é o segundo, mas ele só é o segundo mais caro porque não poderiam contar o preço certo dele, porque senão o Cristiano Ronaldo ficava com ciúmes, que joga no mesmo time. Então, para o ego do Cristiano Ronaldo não ficar abalado, então não contaram o preço certo. Então, esse valor que está aí é um valor assim, que não deve ter sido só esse, deve ter sido mais. Então, oficialmente ele é o segundo, mas dizem que aí nos bastidores é o mais caro, 91 milhões de euros, ou seja, quase 300 milhões de reais. Então, se a pessoa realmente for muito rica, mas muito rica, ela pode escolher ou ficar olhando para um quadro do Grito, ou contratar o Bale para jogar uma pelada com você no final de semana. Então, tem essas duas alternativas. Pensa, 120 milhões de dólares e 91 milhões de euros. Esse é o preço que se põe nas coisas, ou que se põe nas pessoas, embora o Gareth Bale seja uma pessoa, mas com certeza é tratado comercialmente como um objeto. No capítulo anterior, nos capítulos anteriores aqui de Mateus, especialmente ainda no capítulo 12, Jesus já tem alguns problemas em relação ao seu trato com algumas questões religiosas. Jesus, ele propõe descanso para os cansados. E vocês sabem que quando Jesus propõe esse descanso aos cansados, ele não está falando das lutas da vida, não está provavelmente falando das dificuldades do trabalho, não. Ele está chamando pessoas muito cansadas, com uma religiosidade pesada, para que se aproxime dele e que nele essa pessoa possa se alimentar. Jesus, um pouquinho aqui antes, ele andou ali pelos campos em pleno sábado, e ali ele colheu espigas juntamente com os seus discípulos. Em pleno sábado, teve fome, colheu espigas, ou seja, trabalhou no sábado, e ele foi questionado pelos fariseus. Então Jesus vinha num processo de muita confusão, ele vinha num processo de fazer algumas perguntas ou alguns questionamentos que alcançavam a base dessa religiosidade dessas pessoas. Ele mesmo, quando ele colhe espigas, ele é questionado, e ele, como um bom conhecedor da palavra, da história, da Bíblia, do Velho Testamento, ele cita um texto ou uma passagem de Davi, quando eles também precisaram romper uma norma religiosa, e foram lá e comeram pão, que era um pão dedicado aos sacerdotes. Não houve punição. O homem primeiro, o homem vem antes, as necessidades dele, fala, os meus discípulos estavam com fome, e eles colheram então essas espigas. Irmãos, o dia de hoje, passa para mim, por favor. O dia de hoje, a gente vai. Deixa eu chamar um pouquinho para trás. Essas tecnologias, né, gente? O sermão de hoje vai nos falar um pouquinho sobre algumas reflexões sobre o valor das pessoas. Quanto é que as pessoas valem? Qual é o preço ou como é que nós podemos colocar as pessoas ou basear as pessoas em algum valor? Eu acredito claramente que o texto de hoje, Jesus está nos colocando
ou nos apresentando algumas reflexões importantes sobre o valor das pessoas. E nós vamos a ela. A primeira reflexão que nós podemos fazer aqui é que a religiosidade, obrigado por isso, é que a religiosidade, ela não é ou não pode ser mais, ou ter mais valor, ou não pode ser mais importante do que a própria vida do homem. A história, ela começa mais ou menos assim. Existia, depois que Jesus teve esse problema ali com seus discípulos, olha, juntamente com ele, mas o problema foi ali com os fariseus, ele entra aqui numa sinagoga, e eu acho interessante que a sinagoga não era a sinagoga de Jesus, a sinagoga era a sinagoga deles. Ele já de cara aqui no texto, no primeiro momento, na nossa primeira análise, nós chegamos à conclusão de que Jesus não fazia parte, ou não estava se aliando aos pensamentos dessas pessoas, e o texto diz assim, a sinagoga era a sinagoga deles, Jesus entra nessa sinagoga, e ali se encontra com um homem que tinha um problema de saúde. Ele tinha ali um problema sério de saúde, ele tinha uma mão que era uma mão atrofiada, e por algum motivo ele teve esse problema, e com certeza qualquer pessoa que tem uma limitação física, o que ela mais deseja, ou uma das coisas que ela deseja é a cura. E antes que Jesus fizesse qualquer coisa, os fariseus perguntam para Jesus, é certo curar no sábado? Olha que pergunta. Põe o vídeo para mim. Olha que pergunta. A pergunta que é feita a Jesus é uma pergunta totalmente capciosa, uma pergunta de duplo sentido. E é uma pergunta que precisava, com certeza, uma grande sabedoria para dar a eles a resposta adequada. Põe para mim? Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futuro, o canal que liga você. Ok. Então então tem a propaganda da cultura, só testar aqui esse. Agora clica em cima para mim, já vem aqui, deixa eu ver se está funcionando. Ok, terminei com você agora, tá? Eu olho aqui para a gente não perder tempo. Então Jesus é questionado e fizeram então uma pergunta para Jesus. É certo a gente curar no sábado? É certo fazer essa cura no sábado? O que nós podemos perceber aqui no texto é uma religião, ou pelo menos a religiosidade, afastando as pessoas do lugar em que elas deveriam se aproximar, ou do lugar que elas deveriam se aproximar. A religião, ela vem de um termo latim que significa religar. Ligar alguma coisa que estava desligada de uma outra coisa. Então a religião tem esse papel, deveria ser o papel da ligação. E na verdade aqui, a religião, ou pelo menos, não a religião, mas a religiosidade, estava afastando as pessoas daquele a quem a religião deveria unir, que era Deus. Quando a gente estuda o livro de Tiago, o autor diz que a verdadeira religião é quando nós nos mantemos santos no mundo, e quando nós ajudamos ou quando nós acolhemos os órfãos e as viúvas. Isso é a verdadeira religião. A religião é essa é a religião. A Deus, meus irmãos, todo louvor, mas o objetivo das religiões deve ser o homem, deve ser o ser humano, deve ser o alcance dessas pessoas e não o afastamento dessas pessoas. E nesse primeiro momento, Jesus nos ensina que a religiosidade, ela não é mais importante do que o homem. A religiosidade, ela não é mais importante do que o homem. Segundo Pedro, o texto me mostra uma outra informação muito importante, que do mesmo jeito que a religiosidade, ela não pode ter mais valor, ou ela não pode se sobrepor sobre o homem, os bens materiais também não podem ser mais valiosos que a vida das pessoas. Quanto custa uma pessoa? Eu posso trocar uma pessoa pelo quê? Qual que é o preço daquela pessoa? E Jesus me ensina, meus irmãos, aqui,
que as pessoas devem valer muito mais ou infinitamente mais do que qualquer coisa. Afinal de contas, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que valor tem todos os ganhos dessa pessoa na vida? A história é a seguinte: Jesus, ele devolve a pergunta. A gente que é professor diz que devolver a pergunta é uma forma didática importante. Você devolve a pergunta para fazer a pessoa pensar. Mas eu tenho na minha história, na minha experiência, devolver a pergunta é o professor que não está sabendo ter a resposta. Então ele devolve a pergunta para ver se ele ganha um tempo ou se ele pode ali conversar com os alunos. Jesus não tinha esse problema. Jesus sabia a resposta. E ele sim, de fato, precisava fazer as pessoas pensarem. E há uma pergunta muito séria que Jesus faz. Deixa eu conversar com vocês, fariseus. Fariseus, bons judeus. Se ele é um bom judeu, conseguiu lá? Se ele é um bom judeu, provavelmente desde essa época, ele é um bom comerciante, uma pessoa que sabia ganhar muito bem dinheiro. No livro As Instituições de Israel, inclusive ele cita lá em uma das suas pesquisas, já falei isso com os irmãos algumas vezes, que há descobertas arqueológicas de bancos judeus na Babilônia. Eles foram como escravos e lá eles conseguiram montar instituições financeiras lá. Então olha para vocês verem a cabeça comercial e mercantil de um judeu. E Jesus, com toda a sabedoria, vai no ponto. A pergunta é, espera um pouquinho. Se você tivesse uma ovelha, e se a sua ovelha caísse num buraco, você tiraria a ovelha de lá no sábado, ou deixaria a ovelha morrer porque era sábado? Gente, como é que aqueles homens podiam responder? Se eles respondessem, eu deixo morrer, não era verdade, inclusive era ilegal. Deixar o animal morrer, a míngua, mesmo que fosse no sábado. Se eles respondessem, não, nós vamos salvar, a resposta de Jesus seria simples. E como foi? Então a ideia é, quanto é que vale o ser humano? O que vale mais, uma ovelha ou um ser humano? O que vale mais, Abraão? Uma ovelha, os nossos carros, as nossas casas, os bens materiais, ou um índio em Yanomami, lá no alto da floresta amazônica? O que vale mais? Então, qual que é o valor? A gente começa a colocar valor nas coisas. Eu, um pouquinho antes de me casar, em uma das minhas quase mortes, eu tive várias experiências mais ou menos desse caminho. Então, eu bati um carro aqui na Avenida Presidente Kennedy, subindo a Presidente Kennedy, lá em cima. Depois desse sinaleiro, tem outro semáforo lá, que deveria ter o meu nome de inauguração. Deveria ser, esse semáforo é dedicado ao senhor Santo Ponte Silva. Que foi por minha causa que eles colocaram um semáforo lá. Sabe, eu passei, eu ia me casar, estava muito preocupado com isso, não sei porquê. Ia ser muita alegria. E realmente, graças a Deus, tem sido assim, né? Depois vocês comam com arroz, por favor. Tá certo? Combinado? Tá? Então, você está filmado, exatamente. Fala, mãe, meu bem, assiste aquele culto de honra, né? O que você acha? Então, eu vim ali, às vésperas do casamento, e entrei na Avenida Presidente Kennedy, por uma distração, e um carro veio e bateu na minha porta. Ele descia, Presidente, a mais de 100 km por hora. Ele bateu na minha porta a ponto de abrir a porta do passageiro do outro lado. E ele veio todo nervoso e queria brigar e tentando abrir a porta. Minha porta estava trancada, eu não conseguia abrir, e ele queria brigar. Onde já se viu, o meu carro, estragou o meu carro, acabou com o meu carro, realmente acabou mesmo, até que ele tinha uma certa razão. O carro dele quebrou o motor em 2 lugares na época. Então, realmente tinha estragado mesmo o carro. E meu carro, acabou com o meu carro, tudo bem. Um pouquinho mais de calma, a gente foi conversar, ele já estava calmo, tinha uma criança no carro dele. A criança tinha se machucado um pouquinho. Talvez um cortezinho superficial na testa, se houve, não me lembro. Não me lembro bem, mas acho que foi mais ou menos assim. E eu disse para ele, fulano, o carro tem seguro. Leva o seu filho para o hospital, traz as notas, nós vamos pegar todas as notas e nós vamos dar assistência a ele. Manda, vamos levar para o hospital particular, vamos fazer os exames. Não precisa não. Não precisa. Meu filho eu me viro. Ou seja, a preocupação dele era com o carro. Se o carro dele estava bom, estava bonito, mas não com a criança que estava
estava lá. Então, o ser humano, a nossa tendência é inverter a razão. O que vale mais? Um ser humano ou um bem material? Eu separei uma reportagem um pouquinho mais antiga que mostra um jovem que foi assassinado no Distrito Federal, no DF, por conta de um tênis. Os ladrões chegaram, pediram para ele o tênis, e ele se abaixou para dar o tênis para ele, para os ladrões, mas não conseguiu desamarrar, demorou a desamarrar o tênis. Essa foi a justificativa. Então ele foi baleado com apenas um tiro, e ele morreu no local por causa do tênis. Um tênis que ele estava usando foi o motivo principal da morte dele. O que vale mais para nós? Na prática, no dia a dia, lá na minha casa, lá na minha família, o que vale mais? Vale mais uma boa promoção no trabalho ou o meu filho que precisa de mim? O que vale mais? O que vale mais lá em casa? Às vezes um pouquinho mais de dinheiro na conta bancária ou tempo investido com a esposa, com a família? O que vale mais? Qual que é o preço? Qual que é o patamar que a gente tem medido o valor das pessoas? Um princípio básico que Cristo me ensina que os homens têm grande valor. Eles valem muito. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? De nada adianta. E para mim, Jesus me ensina, entre outras coisas, nesse ponto, que nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. Geralmente, no nosso século, nos nossos dias, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Então nós usamos todo mundo, mas de fato nós amamos coisas, amamos recursos financeiros, amamos o curso que nós queremos fazer, amamos as roupas que nós temos, amamos as coisas que nós conquistamos na vida, e geralmente para isso muitas vezes usamos as pessoas. E Jesus me ensina, olha, o valor que as pessoas têm, eles são muito maiores, eles devem se sobrepor a todo bem material. Entre perder o bem material e perder um amigo, perca o bem material. Você está negociando com alguém vai perder um amigo ou vai perder o bem, perca o bem. Se você está negociando com alguém ou fazendo alguma coisa com uma pessoa, com um familiar, e vai entre perder dinheiro e perder aquela pessoa, perca o dinheiro. Porque as pessoas valem muito mais do que qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro que for colocado sobre a mesa não tem o valor de uma vida sequer. E isso Jesus me ensina, que os bens materiais não são e não podem ser mais valiosos do que a própria vida. E terceiro, para nós terminarmos, que a vida de um homem, ela é mais valiosa, inclusive, meus irmãos, do que a vida do próprio Cristo. Cristo vale menos do que o homem. Não Cristo na sua divindade, em todas as suas características divinas, mas a vida dele foi colocada em risco por um homem. Então, quando se colocou na balança, quem deve morrer? Jesus falou, eu morro e ele vive. Eu morro e ele fica. E assim é a história. O texto fala, olha, Jesus, ele chama o paralítico para perto dele. Ele chama o paralítico para o meio, fala, vem para o meio. E eu gosto demais da ideia de que Jesus aqui, ele inicia um processo na sua vida. Sabe qual é o processo que começa aqui? O seu processo de morte. Esse é o processo. Porque é a partir desse momento que os líderes religiosos começam a preparar uma conspiração para matar Jesus. Ele chama o paralítico, ele manda o paralítico estender a mão, e ele então cura o homem. Ele fala, olha, a sua mão está curada. E a partir desse momento, Jesus começa a morrer. Ou pelo menos Jesus começa a ter a sua vida colocada em risco, colocada em xeque por aquelas pessoas. E ele sabia de tudo. Então a vida de Jesus é uma vida que a vida terrena, ela valeu menos, ou se fosse colocada numa balança entre morre o homem ou morre Cristo, Cristo morreu. Ou não seria teologicamente o nosso destino? O que Jesus veio fazer na terra? Morrer para que nós vivêssemos. Então, se alguém tinha que morrer, ele disse, a minha vida eu entrego, para que vocês possam viver, para que vocês possam
ter vida. E as perguntas que nós fazemos: quem é que morreria por um homem tão simples? Quem é que brigaria por aquela pessoa? Talvez até as pessoas brigassem por alguém importante. Talvez até as pessoas brigassem por um filho. Provavelmente eu morreria pelos meus filhos a qualquer momento ou a qualquer necessidade. Mas quem é que morreria por um pobre, por um homem que vivia provavelmente ali à mercê da boa vontade das outras pessoas? Quem se arriscaria pela vida de um pobre homem? Jesus ensina, Jesus, a minha vida entre viver e morrer, para que ele possa morrer ou viver, eu vou morrer para ele viver. Significa que a vida de Jesus, a vinda dele, através da sua vida, nos ensina que toda a sua história, ela é colocada à disposição do homem, para a disposição e para a salvação do homem. Jesus morre para que o homem possa viver. Ele se entrega pelo homem. Entre morrer e viver, eu prefiro morrer para que o outro possa viver. Acredito, meus queridos irmãos, que esse texto, ele me ensine a rever alguns dos meus valores. Os meus valores, inclusive, religiosos, ou da minha religiosidade, porque a religião é muito importante, mas às vezes as nossas religiões, elas se confundem com as nossas religiosidades. E Jesus me fala: olha, quando a sua religião vira religiosidade, eu não tenho a menor dúvida, o homem vale mais do que toda a sua religiosidade. Quando a gente pensa no valor financeiro de um homem, Jesus me ensina: olha, não há dinheiro no mundo que pague uma vida sequer. E terceiro, quando se compara com uma vida de um inocente que foi Jesus e veio ao mundo, a vida do homem, a vida dele aqui na terra, valeu mais do que a própria vida de Jesus. Jesus morre para que o homem pudesse viver. Que Deus possa, meus irmãos, nos abençoar nessa noite e que nós saiamos daqui com essa convicção do valor de cada um de vocês, do meu valor, do seu valor. Você que anda, às vezes, e lá no trabalho, às vezes subjugado por alguém, porque você não tem valor, você não tem dinheiro, você não bate as metas, você não alcança aquilo que as pessoas esperam de você. Saiba que Jesus ensina que você vale mais do que tudo que existe no mundo. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Amém? Vamos cantar?